Boa noite, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo em ordem? Vocês estão me escutando direitinho? Me vendo? Boa noite, Hermínio. Tudo Boa noite, bem, pessoal. Adriano? Tudo bem, Hermínio, graças a Deus. Ellen, Rafaela, tudo bem com vocês? Camila, Ayala, Ludmila, Júlia, João Vitor, Kelly. Vamos começando, né? Nossa segunda aula, né, de tecnologia farmacêutica. Na semana passada nós tivemos aí o recesso, né, do carnaval. E a nossa aula iniciou no dia 8. Começamos a discutir o conceito, né, da nossa disciplina, estudar aí os objetivos da tecnologia farmacêutica, a atribuição do profissional, né, da tecnologia farmacêutica. Vamos continuar. É o mesmo slide, tá, pessoal? Imagino que a gente termine hoje esse slide, essa sequência. E eu já tinha disponibilizado para vocês a unidade no AVA, a unidade de aprendizagem no AVA. Mas, infelizmente, nós tivemos um problema, não sei se vocês ficaram sabendo, tivemos um problema no AVA e não foi disponibilizado, né? Nós vamos ter que lançar de novo, mas eu, hoje ainda, não sei se os outros professores já estão fazendo o lançamento novamente, mas hoje ainda eu lanço para vocês essa unidade, tá? Unidade introdutória, mas... Na verdade, a nossa primeira unidade do AVA, que está lá, né, que está disponível, que é lá do Saga, é a nossa próxima aula, que são os excipientes farmacêuticos, excipientes e adjuvantes. Não é nada também que seja muita novidade para vocês, visto que vocês já estudaram em farmacotécnica um pouco, né? A diferença, como eu disse desde o início, é que nós vamos trabalhar com alguns produtos, alguns conceitos, alguns equipamentos que são de meio industrial, são da indústria farmacêutica, ok? Claro que na manipulação existe isso uma escala um pouco menor, tanto os equipamentos, né, que são mais manuais, né, tanto quanto os recipientes, adjuvantes que são utilizados também, né, na farmácia de manipulação também existem esses produtos que a gente vai ver, claro que em escala diferente, né? Inclusive tem um conceito muito importante em tecnologia farmacêutica que é o de scale up e scale down. Scale de escala, né, em inglês. Subir a escala e descer a escala, né? Escala para cima, escala para baixo. A pergunta é o seguinte: tudo que eu faço em manipulação, eu consigo transformar, adaptar para uma escala industrial, que é o scale up, né? Que é jogar a escala para cima aí, aumentar a escala de produção. Tudo aquilo que é produzido em escala industrial, eu consigo adaptar, converter para uma produção numa escala menor, que seria a farmácia de manipulação? A resposta é não, tem todas as duas. Claro que a gente tenta, mas tem situações que somente a manipulação atende. Como, vocês vão entender o que eu estou dizendo, claro que a produção você consegue produzir tudo em escala industrial, mas a escala industrial não te permite ajustes de dose individualizada. Quem prescreve, o médico, o dentista, né, os prescritores de maneira geral, eles têm que prescrever o medicamento dentro do que a indústria farmacêutica disponibiliza. Então, se eu tenho um comprimido de 100 miligramas, padronizado, 25 miligramas, 50 miligramas, 100 miligramas, se o médico quiser prescrever 110, 115, não tem essa possibilidade de um ajuste de dose tão correto. Concordam comigo? Então, existe a possibilidade, mas não há viabilidade, obviamente, financeira, né? Principalmente, de linha de produção, de você produzir o medicamento com a dose diferente da padronizada. Então, a padronização da indústria, ela não permite esses ajustes de dose tão precisos, né? Ao contrário da manipulação, você consegue fazer o medicamento individualizado. Então, seria uma dificuldade em você pegar da escala magistral para a escala industrial. Esse é um caso.
O inverso é mais fácil de entender. Nem tudo que é produzido na indústria farmacêutica você consegue produzir na manipulação, né? Isso aí é fato. Tem doses, tem produtos especiais, com a tecnologia bastante avançada e que na escala magistral, nas farmácias de manipulação, a gente não consegue produzir, né? Isso aí fica mais fácil para vocês entenderem, compreenderem o que eu estou dizendo, ok? Então vamos lá, vamos de onde nós paramos. Vou compartilhar com vocês aqui o slide. Na nossa primeira aula, nós ficamos mesmo só nessa questão conceitual, né? Nós não tivemos como encerrar, até porque nós tivemos um problema no início da aula, né? Com relação aos horários, né? Vocês vão se lembrar. Alguns alunos chegaram atrasados, mas eu deixei os slides lá, a aula gravada, não é nada assim que vocês não consigam acompanhar, né? A disciplina introdutória tá bem, a aula foi bem básica, mais uma conversa mesmo, uma explicação de como funciona, né? E como a nossa disciplina vai funcionar. Não temos ainda, falando de como a disciplina vai funcionar, né? Não temos ainda cronograma de prova, avaliação. Só sabemos quando encerra e termina a 1 e a 2. Mas assim que sair, a gente define aí, vocês já estão também adaptados, né, a essa nova realidade aí de aulas remotas. E pelo que eu estou vendo aqui, a gente se encontra também, né? Os alunos que vão fazer aula prática, nós teremos amanhã controle de qualidade de medicamento, né? Nos 2 últimos horários. Então, já aguardo vocês para a gente já iniciar a nossa disciplina. Eu tinha postado todo o material também já de aula prática. Eu acho que com esse problema que nós tivemos, eu vou ter que postar de novo, tá? Apostila, tá? Vou fazer isso aí, mais uma vez, para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, vamos na nossa disciplina. Nós paramos aqui, eu falei com vocês as diferenças de química farmacêutica para tecnologia farmacêutica, né? Uma complementa a outra, né? Só para recapitular aqui, a tecnologia farmacêutica, a química farmacêutica, muito importante na indústria. Primeiro que a química farmacêutica produz princípio ativo, desenvolve, pesquisa princípios ativos, né? Enquanto a tecnologia farmacêutica trabalha com formulações. Então, qual a fórmula do medicamento que utiliza aquele princípio ativo como insumo fundamental, né? Como o medicamento com a finalidade terapêutica, né, do medicamento, onde que ele se encaixa na formulação, onde que encaixam-se os recipientes, as incompatibilidades farmacêuticas entre os recipientes, os adjuvantes, né, os flavorizantes. Então, falamos sobre marca, sobre as características, né, de medicamentos. Alguns possuem marca, imagem, né, tudo relacionado ao produto, né, uma questão comercial, de marketing, né? Discutimos isso também nessa disciplina e acho que, se não me engano, de controle de qualidade também, né? Okay? Bom, para exemplificar o que a gente vai ver durante o nosso curso, eu peguei um exemplo bem clássico aqui, que é a aspirina, né? Já discutimos aí que é um medicamento, né? O medicamento mais vendido da história, mais utilizado aí, né? Sucesso de comercialização desde a sua produção até hoje, né? É bastante vendido ainda. E
A aspirina, né, o ácido acetil salicílico, foi o primeiro medicamento sintético. A primeira droga sintetizada em laboratório, o primeiro princípio ativo que foi desenvolvido por essa química farmacêutica que a gente discutiu. Então, eu peguei o exemplo da aspirina, um medicamento clássico aqui, para a gente chegar, abrir a nossa discussão, tá? Sobre o caso. Bom, vamos a um histórico breve, ó. Salicilina, o ácido salicílico, não é o ácido acetil salicílico, né? Foi isolado na sua forma cristalina em 1828 por um farmacêutico francês aí chamado Henri Leroux e Raphaël Iria. Então, o Henri Leroux levou a fama pela produção, pelo isolamento, né, do ácido salicílico ou da salicilina na sua forma isolada, na sua forma cristalizada, ok? E o medicamento, a aspirina, começou a ser produzida com ácido salicílico. Então, o analgésico inicialmente era o ácido salicílico e não o ácido acetil salicílico como a gente tem hoje. Aqui tem até duas propagandas muito antigas, ó, uma propaganda bastante antiga, não sei a data específica, mas japonesa, né? Aqui uma propaganda japonesa da aspirina e aqui uma propaganda italiana, ó, tá em italiano aqui da aspirina. Essa aqui não tem uma data embaixo, mas não é a data da propaganda em si, não. Tá ali Paulo, não sei o que, em 1998, isso deve ser quem postou isso, né? De onde eu tirei a imagem. Então, inicialmente, esse ácido analgésico foi muito vendido, comercializado. Eu até vou falar, mas se eu não falei com vocês na aula passada, não sei se a gente discutiu sobre isso, tem até um filme, né, que mostra essa história. Vou falar com vocês daqui a pouco, conta a história da aspirina. Filme que se passa aqui no Brasil. A salicilina e os salicilatos são extraídos da casca do salgueiro. Então, é uma droga de uso tradicional, da medicina tradicional mesopotâmica. Já era utilizado aí contra a cefaleia mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, aquilo que a gente estuda em farmacognosia. A partir de um conhecimento clássico, tradicional, da medicina tradicional, de que uma planta é utilizada para um tratamento específico, a indústria farmacêutica faz isso até hoje, né? Ela acaba sendo utilizada para pesquisa e desenvolvimento de um medicamento, né? Então, é muito mais fácil você procurar nas medicinas tradicionais chinesa, indiana, que são as duas mais ricas, né, em termos de quantidade de produtos, principalmente vegetais. Tem a brasileira, que pela nossa flora deveria ser mais bem pesquisada, né, até para não se perder muita coisa. Né, já discuti com vocês também o risco da perda do nosso material genético aí, né, da perda da biodiversidade com a destruição do meio ambiente e alguma planta com finalidade potencialmente terapêutica que era utilizada há milênios aí pelos indígenas, por exemplo, ela pode acabar desaparecendo, né? Então foi isso que aconteceu aqui. Essa observação de um uso tradicional, seguro, de uma planta para cefaleia aqui no caso. Então acabou gerando, né, o desenvolvimento, pesquisa inicialmente, e o desenvolvimento desse medicamento que a gente conhece ainda hoje aí com o nome de aspirina. Ok? Né? Reforçando para vocês que isso é muito comum ainda hoje. Né? Muito mais fácil a gente procurar. Eu falei com vocês a história do Acheflan? Contei já? Ou não? Alguém me lembra aí, para eu não repetir, se eu não tiver falado. Falei, né? A história da praia, do cara que machucou lá e fez... Justamente, Adriano. É assim que funciona ainda hoje. Você observa uma utilização tradicional de uma planta, o Brasil tem muito disso, né?
Ainda temos. E aí, se houver mesmo um potencial uso daquela planta, a indústria pode ter interesse, né? Muito mais fácil que você entrar na mata e sair pesquisando planta, não é verdade? Em 1897, a empresa farmacêutica aí, Bayer, ainda hoje aspirina é produzido pela Bayer, né? Conjugou quimicamente o ácido salicílico com o acetato, uma reação orgânica, criando o ácido acetil salicílico, uma reação de esterificação, reação orgânica, né? Descobriu que, desse modo, houve uma diminuição, uma redução da toxicidade. Então, foi o primeiro medicamento produzido na indústria através de síntese. Então, é o primeiro medicamento sintetizado, ok? Todos os demais antes dele eram fitoterápicos, né? Se eu não tinha... Ou, não só fitoterápicos, mas com princípios ativos isolados, ok? Sem síntese, né? Isola e usa, sem reações orgânicas ali para modificação. O ácido acetil salicílico foi o primeiro fármaco a ser sintetizado na história da farmácia e não recolhido na sua forma final da natureza. Pego, extraio e coloco aí numa cápsula, num comprimido, mas da maneira que eu tiro da natureza, sem fazer alterações moleculares, que é o objetivo da química farmacêutica. Foi a primeira criação da indústria farmacêutica. Aqui, para vocês verem as moléculas, ó. A salicilina, o ácido salicílico, observem que é uma, né, a quebra da salicilina que transforma a molécula no ácido salicílico, aqui por uma hidrólise se quebra aqui, e por uma reação de esterificação se transforma no ácido acetil salicílico. Então, uma reação simples, né? Não sei se vocês vão se lembrar aí de química orgânica, de reações orgânicas, lá com o Marcelo, provavelmente sim, né? Reações orgânicas é triste, no meu ver, uma das muito não, lembro muito não. É um dos conteúdos mais difíceis da química orgânica. Não sei se vocês vão concordar comigo. Complicado, né? Não é nada fácil. Difíceis? Não é? Concordam? É um pouco difícil mesmo. É bem difícil. E assim, quem é treinado nisso, né? Já olha para a molécula e já sabe o que vai acontecer na reação, né? Então, são muitos conhecimentos de química que você precisa, de química geral, de fisicoquímica, para você entender, olhar para as moléculas e imediatamente identificar o que vai acontecer. Aqui, ó, nós temos o ácido salicílico, sofrendo aqui o ataque do hidrogênio ácido aqui na presença do ácido sulfúrico concentrado. Você vai ter uma desprotonação e o processo de esterificação vai acontecer, né? Com reação aqui, ó, do ácido salicílico com aqui para vocês, ó. Opa. Estão vendo aqui, né? Essa molécula aqui, lá não está tão, né, como está pela reação, está difícil de vocês entenderem. Um pouco mais complicado, né? Mas produzindo um ácido acetil salicílico no final, que é essa molécula aqui, que é ainda hoje a molécula do princípio ativo da aspirina. Não sofreu mais alteração nenhuma, ok? Um aldeído com um ácido orgânico, né? Um ácido carboxílico com um aldeído, chegando aí ao processo de esterificação, levando à produção do medicamento. Uma reação orgânica simples, né? Composição. Aí, beleza. Até aqui a gente está falando de química farmacêutica. A produção é a síntese, né? É a química farmacêutica que se incumbe. Mas aí, o princípio ativo sozinho, eu poderia fazer um comprimido só com ácido acetilsalicílico? Eu tenho 1 grama
500 gramas de ácido acetil salicílico, não posso simplesmente comprimir, transformar isso em comprimido, não? Poderia ou não? Depende, né? Por exemplo, será que ele se mantém comprimido, na forma de comprimido? Ou eu preciso de um agente molhante, umectante, uma cola, vamos dizer assim, para manter os pós unidos ali, o princípio ativo todo juntinho? Às vezes não precisa, às vezes existe compressão seca, a gente vai ver isso também, existe compressão seca e compressão úmida. Às vezes só a compressão dos pós é suficiente para gerar o comprimido. Mas, e o sabor? Né? Eu não sei se vocês conhecem aí, né? Mas a aspirina, ela já é, por si só, um medicamento. É desagradável, é um ácido, né? É amargo. Então, é desagradável o sabor. E isso porque ela tem, olha só, na sua composição, flavorizantes. Né? A gente vai ver aqui para melhorar um pouquinho o sabor. Então, vamos lá. O ácido acetil salicílico, isso aqui já é o objetivo da tecnologia farmacêutica. Eu vou pegar o princípio ativo e eu vou acrescentar outras substâncias para eu chegar onde eu quero. Chegar numa forma farmacêutica aí melhor possível. Então, nós temos o ácido acetil salicílico. Está aqui. É o princípio ativo. Manitol, açúcar, amido, sacarina sódica, vanilina e corantes. Uma das questões mais complexas da tecnologia farmacêutica, que é proveniente da parte industrial principalmente, é o delineamento de formulações farmacêuticas. O que é o delineamento de formulações farmacêuticas? Pega o medicamento, pega a bula dele. Na bula tem a formulação, a composição. Tudo que está ali, de componente da formulação, tem uma função. Será que a gente consegue definir qual a função de cada uma daquelas substâncias que vão estar presentes ali? O que vocês acham? É simples? É complicado? É difícil? O que vocês acham? É complexo, né? Até porque uma mesma substância pode ter várias funções diferentes em formulações diferentes. Então, aqui, por exemplo, ó, nós vamos fazer um exercício disso depois, mas aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos tentar ver que vocês conhecem disso aqui. O ácido acetil salicílico, qual é o AS aqui, o ácido acetil salicílico? Qual é a função dele nessa formulação? Alguém fala para mim aí. Princípio ativo. Isso, é o princípio ativo. Beleza. E o manitol? Será para que tem um manitol? É um excipiente. Mas qual a função dele como excipiente? Ele pode ser edulcorante, flavorizante, molhante, agregante. Nesse caso aqui, vamos lá. A gente tem o amido, temos o açúcar, sacarina sódica, vanilina e corantes. O ácido acetil salicílico como princípio ativo. Como é um pó, de cara você já deve pensar, bom, isso pode ser com pressão úmida ou pode ser com pressão seca, como a gente vai ver, tá, pessoal? Existem os dois tipos de compressão. Se for com pressão seca, eu preciso ter alguma coisa que vai manter os pós unidos. Se for com pressão úmida, eu preciso de um agente molhante. Então, o manitol está envolvido nisso aí, ok? O açúcar e a sacarina sódica e a vanilina são todos edulcorantes, são para melhorar o sabor. E corante, aí eu vou perguntar para vocês, todo mundo conhece aspirina, não conhece? Que cor é a aspirina? Qual a cor do comprimido de aspirina? É branco? É branco. E que corante é esse que tem aí, se o comprimido é branco? Qual o objetivo de um corante num comprimido que é branco? Não é estranho? A gente vai discutir isso também depois, mas essa é a composição. Está lá na bula.
Isso eu peguei na bula para vocês. Eu confesso que eu também olhei e falei, mas corante? Comprimido é branco. Um corante branco, né? Depois a gente vai... Se nós estivéssemos falando daquele AS de 100, aí sim ele tem corante cor-de-rosa, tem corante amarelo, né? Vocês conhecem, né? E aquele comprimido inicialmente era utilizado para criança. Então, por ele ser rosinha, amarelinha, era para dar uma carinha de balinha pro comprimido, né? Acabou que aconteceu isso mesmo. Colocaram tanta vanilina, tanto açúcar, tanto corante, que antigamente, não sei se é da época de vocês, mas a gente comia AS. Se a mãe da gente desse bobeira e deixasse a cartelinha de AS lá, a gente comia ele todo. Alguém aí é dessa época? Comer AS de sobremesa? Não, né? O Adriano é. Adriano, não escapa não. Você também, Kelly? Antigamente, hoje em dia o AS nem é utilizado para criança mais, né? Justamente por esse motivo. Era utilizado de forma... droga de abuso, né? Infelizmente. E também hoje o AS é usado nem como analgésico de 100, né? É usado mesmo como antiagregante plaquetário. Okay? Mas eles continuam produzindo AS de corzinha amarelinha, rosinha, com vanilina, com corante, para ele ficar ainda, manter, né? Uma identidade, vamos dizer assim. E aí, pessoal, o interessante é que toda essa formulação está lá num documento na indústria chamado Relatório de Farmacovigilância. O controle de qualidade, eu estou falando disso com vocês. Todo mundo que está fazendo essa disciplina deve estar fazendo controle de qualidade. A gente não pode alterar um componente da formulação. Ah, está em falta, eu vou trocar o açúcar por uma maltodextrina. Posso? Não sei. Às vezes parece uma coisa tão banal, tão trivial, mas pode acarretar em alguma interação, aumento de absorção, ou mesmo redução da absorção, e o medicamento não ser mais o mesmo depois de uma alteração assim, banal inicialmente, né? Então existe um rigor no segmento dessa formulação, ela não pode ser alterada. Se você quiser alterar, você tem que fazer os ensaios clínicos todos de novo. O ensaio clínico não é feito somente com princípio ativo, é feito com o medicamento. Então, se eu testei dessa maneira, eu não posso alterar, né? Características farmacocinéticas, elas vão estar todas relacionadas à formulação como um todo. Então, se eu alterar algum componente da formulação, eu posso alterar características farmacocinéticas. Dissolução, né? Desintegração, dissolução nos líquidos, estômago, por exemplo, absorção, biodisponibilidade, metabolização, excreção. Então, eu posso acabar com toda a farmacocinética do medicamento se eu fizer uma alteração banal do nosso ponto de vista, às vezes simples, uma troca corriqueira, e isso pode acabar gerando um problema grave no paciente. Estamos vendo isso lá em controle de qualidade, né? Morte aí de pessoas devido à negligência, né, desse tipo de situação aqui. Então, o que se diz sobre essa formulação aqui, ó? Vamos lá. Após a administração oral, o ácido acetilsalicílico é absorvido pelo trato gastrointestinal. Beleza. Então, eu sei que a absorção é no trato gastrointestinal, não especificou, mas a gente sabe que é estômago. Beleza. Aí ele começou a ser utilizado como antiagregante plaquetário. As pessoas têm que tomar isso continuamente, diferentemente de quando tomam para fins analgésicos, que não é uso contínuo. E aí eu faço a pergunta: qual o problema que foi identificado no uso contínuo do ácido acetilsalicílico? Qual um dos efeitos adversos principais para quem utiliza o ácido acetilsalicílico todos os dias como antiagregante plaquetário? Quem me diz aí? O sangue fica mais ralo, fica de difícil coagulação? Sim, é um problema gerado, mas quando ele está sendo usado como antiagregante plaquetário, esse que é um efeito adverso do analgésico acaba sendo o efeito terapêutico.
O objetivo é esse mesmo. Mas o uso contínuo tem um efeito sobre o sistema gastrointestinal, não tem? Vocês sabem disso, não sabem? O que acontece com a pessoa que toma o ácido acetilsalicílico durante um grande período de tempo, de forma continuada? Já ouviram falar? Ele dá queimação, dá gastrite, dá úlcera. Já ouviram falar isso? É um ácido, né? E aí o que acontece? Existe a alternativa. A indústria descobriu uma maneira de minimizar esse efeito ou não? Alguém arrisca? Repete a pergunta, não entendi. O efeito adverso é um efeito adverso pronunciado de quem utiliza ácido acetilsalicílico continuamente. Tanto que se pede para tomar após o almoço, né? Por quê? Porque está com o estômago forrado. Porque ele gera problema estomacal, né? Queimação, úlceras, né? De gastrite a úlcera, o uso continuado. A pessoa que tem que tomar o ácido acetilsalicílico e tem algum problema estomacal, tem como a indústria fazer alguma coisa? Existe a possibilidade de melhorar o fármaco, o medicamento, né, em si, ou não? Quem trabalha em drogaria sabe aí que existem formulações diferenciadas dele, não existem? Repete aí, Tem o Emílio. tamponado, ué. Isso. Somorgin. É justamente isso. O medicamento, ele causa... Não entendi a pergunta. Foi a Ellen? Sim. A Ellen é o seguinte. Quem toma esse medicamento de forma contínua apresenta problema estomacal. Aí a indústria, vendo essa situação, desenvolveu uma forma especial que altera justamente uma característica farmacocinética que é a desintegração. Ele não desintegra no intestino, no estômago, né? Desculpa, ele desintegra no intestino, é o que a gente chama de comprimido entérico. Vocês vão chamar aí de tamponado, Somorgin cardio, não é? Tem um outro nome também, não tem? Tem uma outra apresentação no mercado que é o do ácido acetilsalicílico tamponado. Ele passa pelo estômago sem sofrer alteração por causa do pH. E aí, quando ele chega no intestino, que o pH é básico, ele desintegra. Então, observem que a alteração da formulação leva a uma alteração de característica farmacocinética que melhora a característica do medicamento. Reduz o princípio, mantém o princípio ativo e reduz os efeitos adversos. Entenderam? O efeito terapêutico é o mesmo, mas eu tenho diminuição de efeito adverso. Essa é uma das funções da tecnologia farmacêutica, né? Vamos mais. Durante e após a absorção, o ácido acetilsalicílico é convertido em ácido salicílico, que é o principal metabólito ativo. Observem que vocês vão ver que ele é um profármaco, então. Quando eu preciso de metabolizar um medicamento para que ele se transforme na sua forma ativa, a gente fala que ele é um profármaco, né? A gente vai ver isso aí. E que é o ácido salicílico. Ok? O primeiro, né, foi utilizado. A cinética da eliminação do ácido salicílico depende da concentração, uma vez que o metabolismo é limitado pela capacidade de enzimas hepáticas. Então, é uma outra questão também, por exemplo, que define concentração, né? Não adianta eu colocar altas doses, né? Não adianta eu tomar aí 2 gramas, 5, né, gramas do comprimido, né, do medicamento, se eu preciso de uma metabolização hepática, tanto para fazer ele se transformar num medicamento ativo, né, na forma ativa, no fármaco ativo, como também eu vou ter um problema na sua metabolização hepática, ok? Meia-vida é uma outra característica, um outro parâmetro farmacocinético importante. A meia-vida de eliminação varia de 2 a 3 horas após doses baixas e até cerca de 15 horas em doses altas, excretadas principalmente por via renal. Então, é um medicamento que vai precisar do fígado, vai precisar do rim, né? Para sua metabolização e para sua excreção. Então, vamos às propriedades físicas. Falamos da farmacocinética, vamos ver aqui o que tem
de importante, de interessante aqui na questão física, propriedade físico-química do medicamento. O ácido acetil salicílico de 100 é um comprimido circular, de cor amarelada, tem cor de rosa também, né? De odor característico, tem o cheiro do flavorizante, né? Que é a vanilina. Já o comprimido de 500 miligramas, ele é esbranquiçado e ele não tem aquela coloração amarelada, né? Em rosa, né? Efeitos indesejáveis, eu tenho gastrointestinais, principalmente, hematológicos e efeitos sobre o sistema nervoso central. É um efeito indesejável do ácido acetil salicílico de 100, o efeito hematológico, ou o efeito hematológico que é indesejável na aspirina se transformou no efeito terapêutico do AS de 100? Foi o que aconteceu, né? Se eu estou tomando um AS de 500, uma aspirina de 500 miligramas, eu vou ter um efeito de antiagregação plaquetária como efeito adverso. Se eu estou tomando de 100, o objetivo é esse mesmo, né? É que ele haja como antiagregante plaquetário. É um exemplo clássico de um efeito adverso se transformando em efeito terapêutico. Na aula passada, nós discutimos isso do Fenergan. Lembra, Adriano? Discutimos aí, você deu o exemplo, a gente falou sobre o Fenergan, que aconteceu exatamente isso. Um efeito indesejável se transformando num efeito terapêutico principal, né? Embora comum, podem ocorrer efeitos, né, adversos aí, como hipersensibilidade, manifestada por asma, rinite, urticária, outras manifestações cutâneas, que pode ser efeito do princípio ativo ou efeito de alguma expiente que tem que ser, que não dá para substituir, ou da formulação como um todo. O uso prolongado em altas doses tem sido associado à necrose papilar renal. Então, como ele utiliza muito o fígado e muito o rim, o uso continuado em altas doses pode levar a lesões, né? Tanto renal quanto hepática. A lesão renal, como a gente está vendo aqui, ela manifesta-se mais, né? Intoxicação moderada, a intoxicação grave, né? Vai depender aí da dose, né? Do paciente também, né? Sensibilidade do paciente, zumbido, sensação de perda auditiva, dor de cabeça, vertigem, confusão, controlados com redução de posologia. E febre, hiperventilação, cetose, alcalose respiratória, mais uns outros aí, que são relacionados à toxicidade. Aí vem a pergunta: será que se eu fizer alguma alteração na molécula, eu reduzo essa toxicidade? Pode ser que sim, ou pode ser que você comece a mexer na molécula também, você perde a toxicidade, mas perde o efeito terapêutico, né? Então não existe a droga perfeita. E aí também tem o uso da aspirina, do ácido acetil salicílico em associações, né? Cibalena, Doril, Superiste, Coristina, aspirina C, né? Com vitamina C, Sonrisal. Então acaba entrando em associação com outros princípios ativos também, né? Que muito comum. A aspirina tem essa também característica, né? A posologia vai depender muito da idade. Normalmente tem, né? A gente sabe disso, né? Que nós temos os fatores individuais aí. Idade, peso, né? Tantos miligramas por quilo de peso. Né? Assim que funciona. Crianças de tantos a tantos anos. Adultos, idosos, né? Devido a alterações mesmo, que são as características individuais que vão influenciar no efeito de fármacos, nas características de ação do medicamento, né, nos parâmetros farmacocinéticos. Algumas interações medicamentosas, né, efeitos do AS no trato gastrointestinal podem ser potencializados pelo álcool, pode aumentar a atividade de anticoagulantes, né, cumarínicos aí, e atividade hipoglicemiante de sulfonilureias. E os anticoagulantes podem acentuar o efeito hemorrágico do AS sobre a mucosa gástrica. Então, nós temos aí esses problemas para a gente considerar quando for fazer uma formulação. Melhorar uma formulação contendo ácido acetil salicílico, né?
tem, para o mesmo princípio ativo, várias apresentações, várias formulações diferentes, ó, comprimido revestido, né, tamponado, como vocês disseram, como Somalgin, efervescente, como aspirina C. E aqui é a dica que eu deixei para vocês que eu falei. Continuando aí o nosso enredo da aspirina, tem um filme brasileiro que chama Cinema, Aspirinas e Urubus, que conta a história esse alemão aqui, ó. Esse cara que está aqui no cartaz é um alemão que vem para o Brasil em plena Segunda Guerra Mundial para vender aspirina. São representantes da Bayer. E aí esse aqui especificamente andava pelo sertão nordestino. E o cinema, a que se refere o nome do filme, ele andava com um projetor de imagem e os cinemas era, na verdade, a propaganda da aspirina. Então ele parava num vilarejo, montava lá, tirava da Kombi dele, né, um projetor, e ninguém nunca tinha visto nem medicamento industrializado, que era vendido como uma panaceia, que curava tudo, da aspirina nessa época, e muito menos cinema. Então era novidade, né? Tanto o medicamento quanto o projetor que ele levava. Um filme bacana. Vamos ver bem como é que funcionava inicialmente essa questão da aspirina, como que as pessoas tratavam, aí ele vendia no final a aspirina. Muito interessante. Não sei onde vocês vão encontrar isso aí, vocês encontram no Netflix, no YouTube, mas é um filme interessante vocês verem aí. Conta bastante a história da indústria farmacêutica lá nos primórdios, né? Lá em 1945, né? Que foi a época desse filme aí, que se passou o filme de 40 a 45, na época da Segunda Guerra Mundial. Ok? E aí, pessoal, não vai dar tempo da gente ver isso aqui hoje, porque eu vou falar com vocês aí na próxima aula, já vamos entrar em recipientes, eu vou falar de formas farmacêuticas, sólidas, semissólidas, líquidas, fórmulas especiais, tá? Mas isso aqui já vai ficar para a nossa próxima aula, tá joia? Então, um grande abraço para vocês aí. Encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Aguardo vocês amanhã na nossa aula prática, né? Primeira aula prática aí de muito tempo com a turma de vocês. Muito tempo que eu não vejo vocês aí, acho que desde a farmacognosia, né? E aí vamos ter essa oportunidade aí de voltar essas aulas presenciais, né? Inicialmente essas práticas, mas já vai aos poucos a coisa se normalizando, né? Ok? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Ou encerramos aqui? Joia? Então, beleza. Grande abraço para vocês aí. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Valeu, Armínio. Falou, valeu. Valeu.